Salve, salve, torcedor vascaíno, ótima segunda-feira a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim recheado de informações sobre o Vasco. O Vasco que tenta assimilar o frustrante empate diante do Ceará ontem para pegar uma sequência super difícil no Brasileirão contra times do pelotão de cima. E no domingo já tem pedreira pela frente. Pegamos nada mais nada menos que o rival, que lidera o campeonato e com um elenco bem reforçado. O que será que o Fernando Diniz vai fazer para melhorar o nível das atuações do time? Quais as razões que a equipe não consegue engrenar na temporada? E os erros individuais, hein? Quando terão fim no Vasco? Será que será mais um ano aí de sofrimento com o time lutando até o fim para não cair? Muitas são as perguntas, os questionamentos, muitas são as dúvidas, mas o certo é que o jeito que está, não dá, né? O jejum sem vitórias dentro de casa vem incomodando bastante todos dentro do clube. E o alerta está bem ligado em São Januário diante dessa irregularidade da equipe no Campeonato Brasileiro. Eu vou te contar todos os detalhes desse cenário, as possibilidades do time diante do Flamengo, como o Fernando Diniz vê essa instabilidade do Vasco. Portanto, antes de a gente prosseguir, aquele pedido especial de sempre, larga o dedo no like, compartilhe o conteúdo, venha se juntar a nós nesta plataforma, eu conto com cada um de vocês. Bom, e o Vasco segue juntando os cacos depois daquele empate com sabor de derrota ocorrido na noite de ontem em São Januário. O cenário em São Januário é de lamentação. O time estava com uma superioridade numérica em campo, conseguia ganhar o jogo por 2-1 e nos acréscimos, após uma falha gritante individual do Paulo Henrique, aliado à desatenção da zaga, acabou sofrendo aquele gol do Ceará, que comemorou muito o resultado, como se fosse inclusive como uma vitória. Agora o alerta voltou a soar alto no clube cruz-maltino, principalmente por dois motivos. O primeiro é a sequência difícil que o time terá pela frente, envolvendo times do pelotão de cima, ou que estão disputando o título ou vaga na Libertadores. Começa domingo contra o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro e tem um elenco aí que possibilita muitas opções de qualidade ao seu treinador. Depois pega o Bahia, que está aí tentando seguir no G4, né, de olho numa Libertadores, joga em casa. Depois tem o Palmeiras, outro que está querendo chegar ao título, mas fora de casa, encerra a sequência contra o Cruzeiro, que também está nas cabeças da competição e fazendo ótimos jogos. E o jogo é em São Januário. E é aí, meus amigos, que entra o segundo motivo de preocupação. Se antes o Vasco fazia valer o seu mando de campo, tirava um bom proveito do fator casa, agora a situação mudou da água para o vinho. Só para ter ideia, o Vasco está com um jejum de vitórias em casa pelo Brasileirão desde 17 de maio, quando na ocasião venceu o Fortaleza, que está no Z4 por 3-0. Ou seja, já se vão lá 4 meses sem o time conquistar os 3 pontos em seu próprio estádio no Brasileirão. Até venceu em casa, mas os jogos foram pela Copa do Brasil e Sul-Americana. Pelo Brasileirão, segue a sina do Vasco. E o perigo aumenta quando o time segue convivendo com falhas bizarras e entregando assim o resultado. Ontem não foi diferente. Os 2 gols do Ceará foram falhas exclusivamente do próprio Vasco. Primeiro numa saída de bola errada, onde o Cocão acabou entregando a paçoca, e o segundo no erro de marcação do Paulo Henrique, que deixou o atacante do Ceará fuzilar para o gol, e o Léo Jardim espalmou para o lado, onde outro atacante estava sozinho, aproveitando aí para empatar. Aliado a isso, o Vasco vem convivendo com lesões significativas no elenco. Já teve o Jair fora, que vai operar, o Tietê ausente, lá se sabe até quando, o seu reserva, o Thiago Mendes, que vive no departamento médico e ainda não se recuperou. Tem também o Lucas Piton, que deve ficar de fora aí por mais 2 semanas, e fora as suspensões por cartão. Nessa rodada, o Hugo Moura ficou de fora, e agora na próxima já tem outro alvo convivendo com o mesmo problema, que é o zagueiro Lucas Freitas. Com isso, é um entra e sai danado, e segue o seu técnico, o Fernando Diniz, priorizando a improvisação. Foi assim ontem com o Pumita na lateral esquerda, e no meio do jogo colocando o Nuno no segundo tempo como volante, e até mesmo o Lucas Oliveira, o zagueiro, nesta função, em que pese o Diniz ter se justificado na coletiva, dizendo que a posição do Lucas Oliveira
de origem é volante e que posteriormente ele se transformou em zagueiro. Só sei que ontem o Vasco encerrou o jogo com 3 zagueiros, 4 atacantes e um volante em campo, para você ver como está a situação do elenco do Vasco nesse momento. Sobre esse momento instável, o Fernando Diniz procurou minimizar a questão e ver pontos positivos. Ele acredita que o resultado foi muito frustrante, porém necessário para impactar de alguma forma positivamente. Ele segue batendo na tecla, de que a sua equipe já tem evoluído muito em muitos aspectos e vai continuar trabalhando para otimizar o time para que erros como o de ontem não voltem a acontecer. Ele considera que os erros foram até mais evitáveis do que os do passado e que é necessário a equipe parar de errar, dar um basta nisso. Uma situação que vem incomodando muito o treinador é essa questão da falta de vitórias em São Januário, que eu já tinha dito atrás. Ele diz que é muito frustrante isso, porque São Januário é sempre e foi a casa do Vasco, e é de onde o Vasco é mais forte. O time tem que colocar essa meta na mente e voltar a fazer prevalecer aí o seu dever de casa, porque é isso que dará uma calmaria aí para o clube na sua manutenção na Série A e visando outros objetivos. Sobre o Flamengo, disse que terá uma semana para trabalhar e que é preciso que o time possa se refazer rapidamente e procurar fazer o seu melhor. Fazer uma partida do mesmo padrão que foi feito diante do Botafogo, ou até mesmo melhor. Portanto, o objetivo do Diniz nesse momento é montar o melhor time para jogar contra o rival. Várias são as possibilidades, só que o Diniz também depende muito das questões médicas, para escalar a equipe, muito embora eu não leve fé, por exemplo, que o Tietê estará recuperado a tempo para esse compromisso. Tudo indica que com a volta do Hugo Moura, esse sim o volante faça a dupla aí com o Barros, que ontem saiu por conta da pancada que levou do jogador do Ceará que foi expulso. Em relação à zaga, o Diniz deixou no ar a possibilidade boa de montar um miolo defensivo com o Cuesta e o Robert Renan, já que o Lucas Freitas está de fora por suspensão. Essa é a maior oportunidade, então, dessa zaga se firmar, porque se forem mal, o Lucas Freitas voltaria a ganhar uma nova chance na próxima rodada. Em relação ao restante do time, nada mudaria, até mesmo a manutenção do Pumita Rodrigues como lateral esquerdo. A grande preocupação do Diniz é montar uma estratégia ali para evitar as triangulações do Flamengo e o toque rápido dos seus jogadores para que o Vasco possa se manter vivo na partida e ter uma possibilidade de pontuar. Meus amigos, olha, tá difícil aturar esse Vasco, E é o que eu dizia ontem aqui, é um time que deixa o torcedor no céu um dia, com uma goleada cachapante contra o Santos do Neymar, com uma vitória heróica nos pênaltis contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e no outro dia derrotas ridículas, como é que aconteceu contra o Juventude, e com erros bizonhos, que, como essa que aconteceu em casa diante do Ceará. Por mais que a torcida compareça no estádio, dê o seu apoio, quando a gente acha que o time vai decolar, a realidade começa a bater na porta e aí, resultados pífios como o de ontem acontecem. É difícil confiar no time, desanimador demais. E agora vem uma sequência dura, que é a hora da verdade do Vasco, até onde esse time pode ir nos seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a hora de mostrar uma força, de mostrar que o trabalho tem mesmo alguma evolução, como prega o seu treinador. Do contrário, a pressão vai aumentar em São Januário e o final do ano será um Deus nos acuda. E agora eu pergunto a você, tá levando fé que diante do Flamengo o Vasco consiga bater de frente? Ou esse baixo aproveitamento do Diniz à frente do Vasco é um fator que te preocupa bastante do tocante ao time conseguir um resultado positivo domingo? Então, bora comentar e participar e interagir juntos. Estou indo, amigos, mas amanhã a gente se vê, tá beleza? Muito obrigado!